Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermudes Marim, allá en lá Veracruz, em Veracruz, en la congregación que na pastorea congregação que pastoreia o reverendo Pepe Nolasco e todos os pastores, allá reunidos lá en reunidos toda esa región de em toda essa região, Poza Rica, de Poza hasta Rica Oaxaca, me até estaba a diciendo Oaxaca, nuestro estava me hermano dizendo o Gerson, nosso irmão Gerson, que están allá, que estão lá, los hermanos de Jalapa os irmãos de también, Jalapa também, y todos los hermanos e allá todos de os toda irmãos esa lá región, de toda essa região, nuestro hermano Nachito también, nosso irmão y Natito também, hermano irmão Josiel, Josiel, y todos los e hermanos allí todos os irmãos ali, reunidos hoje, jueves 23 de noviembre de este año quinta-feira, 2023, 23 de novembro deste ano en 2023, esta reunión que está nessa teniendo nuestro reunião hermano que o nosso Miguel irmão Miguel está tendo con com todos estos ministros todos estes ministros y también todos los que e están também en los todos diferentes os que estão nos países diferentes países reunidos en el día de reunidos no dia de hoje. hoy, y también los E que están en também Estados Unidos, que hoy Os que es estão nos feriado, y Estados aquí en Unidos, que Puerto hoje é Rico feriado, e también, aqui em Porto Rico Día também, de Acción de Gracia, que dia de ação de graças, é que feriado para é feriado para Estados Unidos, y aquí Estados en Puerto Unidos Rico e aqui em también Porto Rico também es feriado. é feriado. A todos que Dios los bendiga A todos que Deus grandemente. abençoe grandemente Y en e esta ocasión nessa ocasião nos bendiga por nos medio de su abençoe palabra. por meio da sua palavra. Nos dice Nos diz en las Sagradas nas Escrituras, Sagradas Escrituras, en el libro no livro del do Apocalipsis, Apocalipse, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso versículo 7, 7. el que tiene oído, Quem tem oiga lo que el ouvidos, Espíritu ouça o que o dice a las Espírito diz iglesias. às igrejas. Al que Ao que vencer, le daré a comer dar-lhe-ei a comer del árbol da árvore de da la vida el cual está en medio del que está no paraíso de Dios. de Deus. El árbol de la vida A árvore da vida, hecho carne encarnada en su primera em sua e primeira segunda e venida. segunda vinda. Pueden tomar asiento. Podem sentar, Si tienen la bondad. que não terá bondade. En el Aí, libro de las no edades, livro das editado, eras editado, nos dice nos diz el reverendo William o Branham reverendo William Branham, en la página 102, na página 102, dice: diz: el árbol de la vida a árvore da vida no es esa una expresión não é hermosa. essa uma expressão Se formosa? menciona 3 veces en Génesis É y mencionada 3 três veces en vezes em Apocalipsis. Gênesis e 3 vezes em Es el Apocalipse. mismo árbol É a mesma y árvore simboliza la e misma simboliza cosa en a cada mesma una de las coisa em 7 cada uma das escrituras. 7 escrituras. Pero, Mas, ¿qué es el árbol de la vida? o que é a árvore da Ahora, vida? en Agora, primer lugar, tenemos que saber qué em es primeiro lo que lugar, temos significa que el saber o árbol. que significa a Em árvore. Em Números 24:6, quando Balaão descrevia a Israel, dijo que eran disse que eram como linaloes como sândalos plantados por Jehová. plantados pelo Senhor. Árboles, Árvores, através das escrituras, se referem a pessoas, como diz no primeiro salmo. Assim que a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Agora, haviam duas árvores no meio do jardim do Éden. Um era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem deveria viver por meio da árvore da vida e não deveria tocar a outra árvore porque morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e quando fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado. E ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore lá no Éden, aquela árvore que era a origem de vida era Jesus. Em São João, capítulos 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comer dele, nunca morreria. E ele proclamou que conhecia Abraão e que antes de que Abraão nascesse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva e todo aquele que bebesse dessa água nunca jamais teria sede, mas que viveria eternamente. E ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão de vida, o poço de vida, o ser eterno.
el árbol de a la árvore vida. da vida. Él estuvo Ele allá en medio esteve del lá huerto no del meio do Edén, jardim do así como Éden, también estará assim en como medio del também estará no paraíso de meio do Dios. paraíso de Deus. Pasamos a la página Passamos à 103. página 103, Un poquito más adelante ahí dice, pouquinho mais donde adiante dice, aí, onde diz: ahora, agora, siendo que el testimonio no sendo puede que o cambiar, testemunho não pode mudar, quitado de o tirado agregado a, de ou entonces agregado el a, testimonio então o queda testemunho en que la vida fica em está que a en el vida Hijo. está no Filho, Sendo que sendo esto es que la verdad, isto é a verdade, el árbol de a vida árvore en el de huerto vida del Edén, no en el jardim, huerto, no el árbol jardim, de vida en el a huerto tiene que árvore ser de Jesús. vida no jardim tem que ser Jesus. Bien, Bem, si el árbol de se a la vida árvore es da una vida persona, é uma pessoa, entonces el então árbol de a ciencia árvore del do bien y del conhecimento mal do bem e do es mal también é una também persona. uma pessoa. No puede ser Não de otra pode manera. ser de outra maneira. Así que el ser justo Assim que y o el ser maligno justo e o ser estaban allí, maligno estavam lado ali, a lado, lado a en lado, medio del no huerto del meio do Edén. jardim do Éden. Y pasamos a E la passamos 108, a 108, donde nos dice, onde nos diz, empezamos con começamos el hecho, com ahí o como ato, mitad de párrafo, aí como na metade do mitad parágrafo. de página y Na metade da página e já um pouquinho mais já um adiante pouquinho deste mais adiante parágrafo. neste parágrafo del medio, do meio, dice, empezamos con el hecho diz, de que hay dos começamos com árboles o en ato medio del huerto. de que há El duas árbol de la árvores no vida era meio do Jesús. jardim. El A árvore otro da árbol vida era Jesus, a outra árvore definitivamente era Satanás. definitivamente era Por Satanás, causa de lo por que causa vino do como que fruto veio de aquel árbol. como fruto daquela Ahora bien, árvore. Agora bem, sabemos que ambas as árvores tinham relação com o homem ou nunca teriam sido colocadas ali. Eles tiveram que ter parte, eles tiveram que ter parte no plano e propósito soberano de Deus, em sua relação com o homem e com Deus mesmo. Ou nós nunca poderíamos atribuir onisciência a Deus. Até aqui, tudo é verdade. É verdade, é certo? Agora a palavra definitivamente mostra que a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era de compartilhar sua vida eterna com o homem. E mais adiante, na 109, ali onde nos diz, mas aquela vida não podia ser e não seria compartilhada de nenhuma outra maneira, a não ser através de Deus manifestado em carne. Isto era parte do seu propósito eterno predestinado. Este plano era para o louvor da glória da sua graça. Era o plano da redenção. Era o plano da salvação. Agora escute bem. Deus, sendo um Salvador, foi necessário que predestinasse um homem que necessitasse salvação para assim dar razão e propósito de existência. Isso é 100% correto. E há multidões de escrituras que provam assim, como por exemplo Romanos 11:36. Porque dele e por ele e nele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O homem não podia vir diretamente e tomar da árvore da vida no meio do jardim. A vida eterna, primeiramente, tinha que chegar a ser carne. Agora vejam o que nos diz aqui na mensagem. Vimos sua estrela no Oriente, que foi pregado em 16 de dezembro de 1963. Numa parte aqui, nessa é a página 16 em espanhol. No inglês é a 17. Nos diz. E é a mesma coisa em você. Gálatas 4:19 diz que quando Cristo, a esperança de glória, for formado em você, Cristo está sendo formado em você. Quando você está morrendo e Cristo está vindo à vida. Vejam essa parte importante aí. Observe a perseguição que se estabelece. Observe os problemas que se originam por onde quer, por todos os lugares. Ele escreve no inglês. Vamos um pouquinho antes, porque neste parágrafo anterior, antes de ler ali o que ele escreve, no parágrafo anterior,
Diz, quando Cristo Jesus foi formado em Maria, então foi quando a perseguição começou. Isso é correto. Isso é correto. Então foi quando a perseguição começou. Aí desenha uma estrela de Davi à direita e à esquerda escreve Maria. E agora vamos ao parágrafo que tínhamos começado a ler, diz, e é a mesma coisa em você. Gálatas 4:19 diz que quando Cristo, a esperança de glória, se formou em você, aí ele escreve Cristo formado em você. Cristo está sendo formado em você quando você está morrendo e Cristo está vindo à vida. Observe a perseguição que se estabelece. Escreve aí perseguição. Observe os problemas que começam por todos os lados. Observe o diabo se enfurecer, certamente, quando Cristo está sendo formado em você. E isso é para obter. Vejam, a vida eterna, quando a pessoa recebe o Senhor em sua primeira vinda como seu Salvador. Aí está falando dessa obra que o Espírito Santo está fazendo em sua vida quando essa pessoa recebe Cristo como seu Salvador e obtém assim um novo nascimento, o qual isso já não pode ocorrer em uma pessoa que neste tempo quiser e deseja receber Cristo como seu Salvador para poder entrar ao reino de Deus, poder ser parte da igreja do Senhor e assim obter seu novo nascimento, porque a dispensação da graça já terminou. Mas para ter este quadro aqui do que é a árvore da vida, o qual já vimos que é Cristo Jesus, o qual se fez carne, e para poder comer dessa árvore da vida e poder obter a vida eterna, essa árvore tinha que se encarnar, do qual cada um de nós estamos colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, já comemos e obtivemos esse corpo teofânico da sexta dimensão. Mas nos falta outro corpo, o corpo glorificado que ele prometeu para todo crente nele. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Observe o diabo se enfurecer certamente quando Cristo estiver sendo formado em você. E quando Cristo foi formado em Maria, rapidamente veio o mandamento do rei, a ordem do rei dizendo, todo o povo, assim como ela estava, Cristo estava se tornando um bebê completo, pronto para ser dado à luz. Então de imediato a grande perseguição começou. Agora, o bebê veio se formando por um longo tempo na matriz do útero, mas nestes últimos dias é quando a plenitude da divindade, é quando essa plenitude deve ser manifestada entre seu povo. Ele disse assim, ele prometeu em sua palavra. E quando essa plenitude for manifestada, veja você, então coisas sobrenaturais começam a acontecer, tal como ele prometeu. Esta é a razão pela qual nossas grandes vidas sociais e demais coisas não podem entender isto. É bobagem para eles. Agora note, estão formando um concílio de igrejas, vem? No preciso momento em que a igreja começa a se levantar, quando o sobrenatural começa a operar. É agora quando todos eles formaram um grupo e agora vão tentar deter isto sobrenatural, exatamente igual como foi naquele então. Agora vejam como essa árvore da vida, em sua primeira vinda, tinha que se fazer carne, e vejam que houve uma perseguição ali para deter isso sobrenatural que tinha começado. E para a sua segunda vinda, estaria ocorrendo o mesmo. Porque note que em sua segunda vinda, ele continua sendo a árvore da vida. Em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, continua sendo essa árvore da vida. E essa árvore da vida tinha ali que se encarnar em sua primeira vinda para poder o ser humano comer
dele, o qual Adão e Eva não esperaram, porque tinha que se fazer carne. Agora vejam na página 146 do livro dos selos, nos diz, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, vejam, volta novamente a se realizar uma manifestação dessa árvore, porque lá e no tempo de Jesus, vejam, ali se fez carne em Judas Iscariote e pela linha do diabo, da serpente e pela linha de Deus, se fez carne e se encarnou em Jesus, a árvore da vida. E neste tempo final, nos diz aqui que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, aí vem a árvore do conhecimento do bem e do mal, novamente na terra encarnado. O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E Deus então vem e se encarna em um homem, a árvore da vida, e volta a árvore da vida novamente estar no meio da igreja para poder dar de si mesmo e assim obter esse grupo de escolhidos que está colocado no lugar santíssimo do templo, o espiritual poder obter essa dupla porção, ou seja, obter o corpo eterno e glorificado comendo da árvore da vida, o qual vimos ali que é Cristo, é Ele mesmo. E na página 256 do livro dos selos, nos diz: note bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isto não é em nosso dia, será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isso acontecer, a igreja, a noiva já terá subido. Ou seja, subiu onde? À era da pedra angular. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Progride de anticristo até falso profeta. E finalmente na besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas para que apareça amarelo, cor de morte. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Vejam, por um lado, esse cavalo amarelo, que é a mistura das cores, branco, vermelho, negro, e dá essa cor amarela, vem o diabo encarnado, mas por outro lado vem o cavalo branco, a palavra pura, encarnada também em um homem. Aí estão essas duas árvores, e por isso nosso irmão Branham, quando ele dizia, no livro dos selos também, na página 134, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, vejam, porque continua sendo o mesmo, é a mesma árvore da vida. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Por isso é que ele não permitiu ali, porque, vejam, numa ocasião queriam coroá-lo como rei, mas não era para fazer sua primeira vinda, isso era para sua segunda vinda. Falamos assim por cima deste tema tão importante. Já depois estaremos abordando mais de tudo isso, o qual está sendo cumprido neste tempo final, e poder ver onde estamos no programa divino, o qual é de regresso ao Éden. E aí estavam essas duas árvores, as duas árvores novamente neste tempo final,
na manifestação do sétimo selo no meio da sua igreja, a manifestação desse anjo que era diferente aos demais. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá reunidos com o nosso irmão Miguel Bermudes Marim. E já estaremos novamente amanhã, sexta-feira, no estudo bíblico de amanhã, sexta-feira, e também no sábado também, que sempre enviamos umas palavras ali onde o nosso irmão Miguel vai se reunir, e no domingo também, assim que esperamos nesses dias grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe, Deus te abençoe, irmão Miguel, muito obrigado por essa oportunidade que me permite participar aí com a reunião que vocês têm nesta ocasião de hoje, quinta-feira, 23 de novembro deste ano 2023. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, grandemente, em todos os ministros aí reunidos. E em todos os lugares, e levem saudação da minha parte a todas as congregações onde vocês pastoreiam. Que Deus abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.